Fluoxetina ou bupropiona? Qual é o melhor antidepressivo? Qual aquele que tem a maior chance de engordar, de emagrecer? Qual aquele que mais ataca a libido? Qual é aquele que funciona para o seu sintoma específico? O que você pode esperar dessas medicações? Nesse vídeo eu vou comparar esses dois antidepressivos com base em 5 critérios práticos. Eu vou comparar o que é e para que serve, quais as doses, os perigos, libido e peso. E eu vou dar no final o meu parecer prático ali no campo de batalha, quando a gente quer melhorar um sintoma de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. O que você vai ter como parâmetro, como que os médicos escolhem ou deveriam escolher um antidepressivo, quando e como é que eu faço para parar, quais os cuidados que eu tenho que ter para iniciar e descontinuar. Tudo isso você vai ficar sabendo no vídeo de hoje, para que você tenha as melhores informações objetivas e corretas, atualizadas, tanto para que você possa escolher o melhor tratamento junto com o seu médico, como para que você possa ter as melhores ferramentas para que você tenha uma superação dos quadros de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar, de insônia, da melhor forma e de uma forma sustentável, uma forma que mantenha você bem ao longo do tempo. Então confere esse vídeo comigo até o final para que a gente consiga aprender e traçar esse plano para fazermos as melhores escolhas para a nossa saúde. Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, eu atendo clinicamente meu consultório. De fato, existe uma escassez de psiquiatras e tem só um excesso aqui em São Paulo. Então, de fato, a agenda é muito difícil, mas eu me dedico à prática clínica e é isso que eu gosto de fazer. Eu sou um psiquiatra clínico. E eu sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. O vídeo de hoje, então, nós vamos fazer essa comparação com base nesses 5 critérios, 5 parâmetros. Eu quero fazer uma ressalva que é extremamente importante, eu sempre repito isso, mas não tem como a gente deixar de falar. Nunca, jamais use nenhuma informação que você achar na internet, inclusive essa informação do meu vídeo, para se automedicar, ou para que você pare o remédio sozinha, ou para que você mude qualquer tipo de conduta medicamentosa sem falar com o seu médico. Quanto mais nós sabemos o objetivo da medicação, quanto mais nós entendemos isso, nós temos mais armas para conversar com os médicos. Não existem tantos psiquiatras, então é importante que você tenha o seu médico, você consiga saber que dúvida você vai tirar e também para que você deixe o seu tratamento previsível, você consiga ter controle, você consiga saber os buracos na pista para que você possa desviar e não perder a direção para o destino de melhora que você quer, tá? Então vamos lá, ó. Primeira categoria, o que é e para quê, tá? Os dois antidepressivos, fluoxetina e a bupropiona, o nome original, entre aspas, né, da marca que foi lançada, fluoxetina é o Prozac. Também tem várias outras marcas, Daforin, Fluxene, enfim, tem várias marcas de genéricos similares. E a bupropiona é o Wellbutrin ou o Ziban. Essas duas marcas eram marcas referências. Eu, salvo uma mudança, enfim, na política da empresa recente, o Ziban foi descontinuado, mas as duas marcas, elas eram marcas referência, só que, enfim, tinha um perfil, uma para depressão, outra para um público de tabagismo, mas é o Wellbutrin, Prozac e o Wellbutrin. São dois dos antidepressivos mais antigos que nós temos, antigos ali, né, da década de 80, né, temos alguns que são da década de 50, e a ideia é que eles agem de forma totalmente diferente. Então, bupropiona e fluoxetina, eles agem em neurotransmissores, que são moléculas químicas do cérebro, totalmente diferentes. E isso é importante para você saber o efeito colateral e você saber o que você espera, para que esse remédio funciona.
Tem vários quadros que não são tratados do ponto de vista medicamentoso como primeira opção. Agora, tem pessoas que vão se beneficiar. Isso é importantíssimo entender. O papel do antidepressivo, quando ele é necessário, é dar é aliviar, amenizar, é atacar sintomas físicos específicos e permitir com que a pessoa treine habilidades terapêuticas de enfrentamento, de resolução de problemas, de construção de relações saudáveis, mudar o ambiente e depois para que isso vá permanecendo. Então o antidepressivo é um facilitador do treino, um facilitador físico. Como assim? Então a fluoxetina, mecanismo de ação, ela inibe a recaptação da serotonina. O que quer dizer isso? Ela não produz serotonina no seu corpo. Ela não dá mais serotonina para você. Não, isso não é um mecanismo de ação. O que ocorre é que nós temos fios elétricos no nosso cérebro. Nosso cérebro ele é movido por eletricidade. O que comanda todo o nosso sistema nervoso são os circuitos elétricos. O neurônio nada mais é do que uma célula que funciona como um fio elétrico. Só que no cérebro, os fios eles não são grudados, eles têm um espaço entre eles. Então, imagina que você pensou para mexer a sua mão, vem um impulso elétrico no neurônio. Antes dele passar para o outro, tem um espaço, tem um vácuo, tem digamos, uma fenda, que nós chamamos de fenda sináptica. Então, a sinapse é o local que fica entre dois neurônios. Eles não se conectam de forma contínua, eles não encostam um no outro. Eles se comunicam através desse espaço que é a sinapse. É como se fosse uma linha telefônica, na época que se usava telefone ainda de fio, né? Ou como se fosse ali a operadora do celular, né? Então, um celular é o neurônio, o outro é o outro, só que para se comunicar, precisa que a onda ela vá através de Wi-Fi, que vá através das ondas de rádio. E então, essa sinapse que é o grande foco das medicações, e é nessa sinapse que nós conseguimos atuar. Por quê? Quanto mais fortalecida for essa comunicação, isso vai ser melhor para a pessoa, caso a gente fortaleça o circuito que nós queremos. Se nós fortalecermos um outro circuito, a pessoa vai ter um efeito colateral. Então a fluoxetina ela não vai liberar mais, mas depois que ela libera, então libera a serotonina na fenda, a serotonina ela vai estimulando o neurônio pós-sináptico. Não precisa decorar esse nome, né? Claro, mas de fato esse é o nome, é o entendimento. A gente tenta simplificar da melhor forma, sem perder a correção, sem dar uma informação que não vai fazer sentido. Então, a serotonina ela vai ficar nessa fenda, né, nessa comunicação, e ela vai estimular esse outro neurônio. E ela vai estimular através de vários receptores. Quando ela estimula um receptor chamado 5-HT1A, ela vai causar, e isso demora algumas semanas, ela vai mudar a membrana e vai causar uma mudança nesse impulso, vai reativar impulsos relacionados ao controle de emoções ruins. Então, em última análise, de forma muito simples, a fluoxetina inibe a recaptação. O que é isso? Libera a serotonina, depois é como se fosse ali um reaproveitamento, né? O nosso corpo é econômico. Ele pega de volta, puxa, e aí ele vai metabolizar para fazer outras substâncias. Só que aí, então, esse recolhimento, ele é inibido. Isso faz com que fique mais serotonina por mais tempo, estimulando esse neurônio. E a melhora se dá depois de algumas semanas, quando existe uma mudança na quantidade de receptores de serotonina na membrana desse neurônio. É assim que a fluoxetina age. Serotonina é a substância principalmente relacionada a emoções negativas. Serotonina amortece emoções negativas. Então, se você tem um sintoma de angústia, de ansiedade, se você tem um sintoma de impulsividade, em partes ela atua, ou de irritabilidade também em partes, mas angústia e ansiedade,
Esses sintomas são melhorados com a fluoxetina porque ela aumenta o nosso escudo contra ataques físicos e psicológicos do meio ambiente. A gente quer estimular essa serotonina no receptor 5-HT1A. Então, fluoxetina, ela é indicada para quadros depressivos, principalmente quadros depressivos que tenham sintomas de angústia e de ansiedade. Ela é indicada para quadros ansiosos. Todos os quadros ansiosos podem ser tratados com fluoxetina. Ela é indicada para toque. O toque, ele é o quadro, né, na saúde mental que mais necessita de doses serotoninérgicas. Ele precisa de muita serotonina, mais do que na própria ansiedade. Então, ela também é indicada para toque. Ela é indicada para quem tem um transtorno disfórico pré-menstrual, que são aqueles quadros de alteração de humor que ocorrem na segunda fase do ciclo menstrual da mulher e que melhoram muito depois que vem o fluxo menstrual. Esses quadros têm várias causas, mas uma delas é alteração de estrógeno que influencia nos níveis de serotonina. Então a fluoxetina, ansiedade, depressão, angústia, palpitação, toque, transtorno disfórico pré-menstrual. Ela pode ser usada para vários outros quadros. O nome antidepressivo é um nome ruim. Esse nome ele diz respeito ao que a substância foi aprovada no primeiro momento. Mas o nosso corpo ele não se importa com esse nome. Ele se importa com o que essa substância vai fazer no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, ela não age rápido, mas ela vai melhorar esses sintomas de ansiedade, de angústia nesses quadros. A bupropiona é totalmente diferente. A bupropiona, ela inibe a recaptação de duas outras substâncias. Então, tem basicamente 3 grandes substâncias que todos os antidepressivos vão atuar, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E a gente não quer nem muito e nem pouco dessas substâncias. E o que depende? Depende em qual circuito, em qual neurônio isso está ocorrendo. A gente quer que a dopamina, por exemplo, ela aumente, ela fique mais intensa na parte pré-frontal, que tem a ver com a motivação e a execução de tarefas, as realizações. A gente não quer que ela aumente em áreas que estão relacionadas à agitação. E a noradrenalina da mesma forma. Então, bupropiona, ela é um antidepressivo atípico, é o único antidepressivo que age dessa forma, só tem ela nesse mecanismo. Ela vai inibir a recaptação, o recolhimento da dopamina e da noradrenalina. Dopamina tem a ver com concentração, tem a ver com motivação, tem a ver com picos de prazer rápido. Tem a ver, mas ela também tem a ver com ansiedade, com aumento de irritabilidade, com insônia, com agitação e, em alguns casos, com sintomas de alucinações até. Isso é muito raro, mas dopamina, numa área correta, motivação, foco, um pouquinho no circuito do prazer, para que você esteja sensível às coisas prazerosas, você consiga perceber mais, só que muita dopamina na área errada vai dar agitação, vai dar ansiedade, vai dar insônia, vai dar tremores, não é bom. Noradrenalina tem relação com o nível de energia física e tem relação com uma diminuição da sensibilidade à dor. Melhora um pouco a concentração, também melhora. Só que a bupropiona não atua na serotonina. A bupropiona não tem nenhum efeito, praticamente zero, serotoninérgico. Quer dizer o quê? Que ela não é usada para tratamento de nenhum quadro ansioso como primeira linha. Ela é usada normalmente em monoterapia, ou seja, a gente usa só ela para depressões atípicas. O que é isso? É um tipo de depressão, eu falo isso em outros vídeos, que vem com sintomas de muito sono, mais do que 9 horas de sono por dia e cansaço. Pessoas às vezes chegam a 12, 16 horas de sono por dia, vem com muito apetite. São pessoas que têm depressões que aumentam a vontade de comer doce, de carboidrato, depressões atípicas. E são depressões que vêm com uma letargia, a chamada paralisia em chumbo, uma sensação física de que os braços e as pernas estão impregnados de chumbo. É difícil mexer, principalmente pela manhã.
Nesses quadros, esse tipo de depressão, de fato é o principal critério que leva com que o médico escolha direto a bupropiona. Ou ela pode ser associada a um outro antidepressivo. Para quê? Para dar esse mecanismo mais dopaminérgico, para melhorar a energia, melhorar um pouco a concentração, e porque ela melhora a libido. Ela é um dos poucos tratamentos para reverter a perda de libido causada pelo antidepressivo, pelo efeito da dopamina. Dopamina, então, tem a ver em áreas específicas com prazer, sim, com a antecipação de prazer, tem a ver. E isso pode melhorar a libido da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa toma um antidepressivo serotoninérgico, ele vai agir num receptor que vai bloquear a dopamina e pode prejudicar a libido e impedir a pessoa de ter orgasmo. A bupropiona é como se fosse um antídoto. Então ela é associada para isso, ela é associada para potencializar o efeito do antidepressivo que mexe só na serotonina, e ela é utilizada para quadros de depressão atípica. Ela também pode ser usada para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas é um tratamento de segunda linha. O que é isso? Funciona menos. Funciona de forma menos intensa, não é a melhor arma que a gente tem para o TDAH. As melhores armas do Brasil, né, são a lisdexanfetamina, que é o Venvance, que, enfim, uma medicação que está bastante na moda aí para um uso abusivo, e o metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, é a mesma substância, e a Ritalina LA. São só essas duas que são aprovadas no Brasil, são duas medicações muito boas quando elas são indicadas para TDAH. A bupropiona é para pessoas que não se adaptaram ou que têm quadros de muita agitação com essas medicações. E é muito, muito raro a gente associar as duas coisas. Se alguém quiser dar para você bupropiona junto com Ritalina, com Concerta e com lisdexanfetamina, pensa bem, conversa. Por quê? Porque isso pode deixar você muito agitado. Bom, dito isso, a bupropiona, TDAH, depressões lentas, fluoxetina, toque, ansiedade, depressões com angústia e tristeza e também sintomas relacionados ao ciclo menstrual. Tem outras indicações, essas são as principais. Perigos. Então, qual que é o maior erro e o que mais leva as pessoas a passarem mal com a fluoxetina? Na verdade, é uma expectativa errada. A fluoxetina não vai melhorar e nenhum antidepressivo vai fazer isso, ou não é esperado que ele melhore você nos primeiros dias e nas primeiras semanas. Não é esperado. Doutor Marco, poxa, mas eu tomei e melhorei no segundo dia. Não é esperado. Isso é algo que provavelmente vai cair depois. Isso pode indicar, mas não é diagnóstico, eu falo em outros vídeos, talvez você tenha algo sugestivo do espectro bipolar, que são depressões que têm efeitos diferentes, mas eles vão demorar semanas. Quantas? 2 semanas, o mínimo em geral, na prática clínica. A gente vê que em 4 semanas a gente tem um bom efeito. Só que as pessoas na prática elas melhoram um pouquinho mais, elas vão melhorando mais depois disso. Na minha prática clínica eu espero umas 6 semanas. Exceto se o quadro for muito grave, porque aí a gente vai ter que entrar com uma ferramenta muito intensa. E o que ocorre? A fluoxetina ela é um dos antidepressivos que mais causa aumento de ansiedade no início. No início, ela aumenta a serotonina rápida, a serotonina age em outros receptores e faz com que a pessoa possa ter, além de dor de estômago, náusea, diarreia, que isso ocorre com todos os antidepressivos serotoninérgicos, ela pode ter um aumento da palpitação, ela pode ter uma piora, por exemplo, das crises de pânico. Fluoxetina é um dos tratamentos que ajuda no pânico? Sim. Só que no início, se a pessoa não está sabendo, ela vai ter mais sintomas ansiosos, ela vai provavelmente se sentir muito pior, vai abandonar o tratamento e ela vai ficar com esse receio e basicamente vai ser catastrófico. Ou seja, tem que saber isso, e a fluoxetina, para quem tem quadros muito ansiosos, deve ser começada com uma dose baixa, como em gotas. E muitas vezes no início do tratamento, nas primeiras semanas, não é errado
colocar uma medicação de alívio para fazer com que a gente consiga passar essa fase inicial. Isso é indicado para quadros de toque e quadros ansiosos e depressivos graves. Quadros leves, moderados, graves que têm um impacto funcional, uma incapacidade de trabalhar, de executar a vida significativa. As primeiras linhas de tratamento são tratamentos não medicamentosos, principalmente baseado em terapia cognitivo-comportamental, que é um nome muito difícil para a gente falar que é um treino cientificamente comprovado de mudar padrões de pensamentos e de comportamentos, e esse é o tratamento de primeira linha. Antidepressivo, ele não é bom para quadros leves, ele não funciona melhor do que o placebo, e ele não é muito bom para prevenir recaídas. Agora, se você tem esses sintomas, sabendo disso, você pode utilizar, certo? Então, começar com dose baixa e devagarinho. Vai piorar um pouquinho a ansiedade no início, é importante saber disso. E cuidados aí que os médicos têm que saber. A fluoxetina interage muito com outros remédios, então tem que tomar cuidado se você toma medicações para pressão alta, medicações para trombose, enfim, outros remédios, tem que falar para o médico e ela demora para ir embora do corpo. Quer dizer o quê? Quer dizer que depois que você para de tomar, ela vai ser metabolizada ao longo de 2 a 4 semanas. Então ela demora um mês para sair do corpo. Isso faz, por um lado, que ela seja um dos mais fáceis de tirar. Muita gente para a fluoxetina e não sente nada. Só que os outros, quando você para, caem muito rápido e você passa muito mal. A bupropiona é um deles. Mas a fluoxetina às vezes dá a impressão que você pode começar e parar de repente. Não, ela é um dos únicos que faz isso, porque ela tem esse efeito mais prolongado de queda, ok? Então isso é importante para você já ter isso essa informação para que você tenha controle sobre isso. E aí você vai entendendo de fato, de uma forma real, para que esses remédios servem, por que você sente cada coisa, tá? Fluoxetina também é um dos poucos antidepressivos que é bastante utilizado em gestação. Ela é um dos primeiros, ela é um dos remédios mais prescritos na história e houve muitas informações de mulheres que engravidaram e tiveram filhos, amamentaram com a fluoxetina, então ela é muito segura para isso. Bupropiona não é segura na gestação, ela tem um efeito colateral, um perigo de, primeiro, dar convulsões. Esse é o efeito colateral mais grave. Tanto é que a história da bupropiona, ela foi liberada, ela foi lançada no mercado quase junto com a fluoxetina antiga, só que ela foi retirada. Por quê? Porque o pessoal estava dando uma dose errada e as pessoas convulsionavam. Só que depois foi visto que isso tinha a ver com a dose. E aí foi ajustado. O risco de convulsão em doses normais, né, doses terapêuticas, é muito baixo. Agora, se você tem histórico de convulsões, extremamente cuidadoso, de preferência não usar, tá? E o que você tem que tomar cuidado? Puxa, então isso dá mais energia, dá mais ânimo. Sim, mas tudo tem os dois lados. Não importa isso, a gente não tem um remédio perfeito, como a vida não é. É importante a gente saber o que vai acontecer, a gente fica preparado, a gente consegue sempre caminhar rumo ao ajuste, não só do ponto de vista medicamentoso, também de habilidades. Então, a bupropiona ela tem como efeito colateral insônia, constipação, boca seca, tremor, agitação. Uma agitação tanto em termos de ansiedade, às vezes como uma inquietação. A pessoa quer fazer muita coisa e às vezes isso acaba até desorganizando um pouco ela. A bupropiona ela pode ter um efeito ativador, acelerador, que muitas vezes faz com que a pessoa ela fique se sentindo animada no início e depois cai, ou então ela fica muito inquieta, muito irritada, sem dormir. Esses são os efeitos colaterais no início que pode ocorrer. Ela piora muito a ansiedade. A fluoxetina também. É que a fluoxetina depois esse efeito passa e ela melhora. A bupropiona não melhora tanto. Então isso é importante que você saiba, né, que esses efeitos de agitação são comuns. Convulsão é o mais grave. Quais as doses? Fluoxetina, dose mínima terapêutica, 20 miligramas.
Dose máxima, 80 miligramas. Na prática, em quadros de toque, nós chegamos a 100 a 120 miligramas, porque ela é muito segura. Se você tomar uma overdose, e não faça isso, você vai passar mal, mas é difícil que você tenha alguma coisa letal. Então, de 20 a 80 miligramas. É importante a gente entender que a gente começa baixinho, só que a gente precisa de uma dose para que ela faça o efeito. A gente não quer colocar uma dose alta, a gente quer a dose que faça o efeito que a gente quer de diminuição de angústia e de ansiedade, para que permita com que você vá construindo habilidades e mude o seu ambiente, porque isso é que vai fazer com que você não recaia e, claro, que você conquiste ou reconquiste as coisas que a depressão, que a ansiedade tiraram, tá? A bupropiona já não. Por quê? Porque se você tomar uma dose muito maior, você tem um risco muito alto de ter uma crise convulsiva, isso é grave. Então a dose mínima é 150 e a dose máxima é 450. Aí a bupropiona não passamos de 450. A fluoxetina no consultório, quadros de toque intensos, que não é mais grave, a gente passa sem nenhum tipo de receio, isso vai ser seguro. Bupropiona não, bupropiona pode ter esse risco. Então a bupropiona, essa é a dose, tem a questão da agitação, ou pode dar sintomas de euforia no início. Nenhum tratamento ele tem que ser gostoso, nenhum antidepressivo tem. Isso é uma bobagem. Nenhum antidepressivo tem que são substâncias da felicidade, não. Eles são substâncias que no começo fazem você ter alguns sintomas físicos e eles melhoram ali depois de mais ou menos um mês e meio. Isso é que é um indício de que ele está funcionando. Se você toma e você fica eufórico, você sente um baita prazer, isso não é esperado, nenhum tipo de tratamento. Isso é uma droga de abuso. E eu não estou dizendo que não é legal, é que isso vai cair, tá? Então é só para ter essa expectativa correta. Lembrei agora de uma anedota. Anedota é uma piada, né, em português, mas existem casos anedóticos. Anedóticos são relatos de caso na literatura médica. Existem relatos de caso de orgasmos espontâneos em mulheres com a bupropiona. Ela ativa circuitos do prazer, só que isso é algo que é importante ficar claro. Isso é extremamente raro, isso é imprevisível. Eu tive uma paciente que teve isso, mas assim, totalmente imprevisível, não se sabia se era realmente a bupropiona, veio e passou, muito raro. E é importante entender, a bupropiona sozinha, ela não melhora a libido. Se for esse o problema, ela só melhora a libido quando é causado por antidepressivos serotoninérgicos ou quando a libido é secundária a um quadro de depressão, porque senão você vai colocar um tratamento para, digamos, uma arma errada para você lutar contra cada sintoma, e aí, obviamente, a chance de melhorar é muito baixa, ok? E orgasmos espontâneos é descrito muito, muito raro, tá? O que não é uma coisa muito boa, é desesperador e extremamente vergonhoso, mas muito, muito raro. Bom, vamos agora para o quarto item, libido e peso. Bupropiona não piora a libido, não piora. Agora, pode piorar a sua libido? Pode. Se você tiver um quadro de depressão bipolar e se você acelerou muito e caiu, porque aí a queda na depressão, ela vai tirar a sua libido. Por que eu estou dizendo isso? Porque as depressões que são mais lentas, as depressões que cursam com muito sono, muito apetite, elas são depressões atípicas. Estatisticamente, elas são mais comuns em pessoas que têm algo do espectro bipolar, que pode ser desde algo muito fácil de identificar, exuberante, até quadros muito, muito, muito sutis. E essas pessoas, basicamente o que importa, eu vou falar disso em outros vídeos e não é só isso, é que transtorno bipolar tem respostas imprevisíveis a antidepressivo. E isso é basicamente a única informação que importa na prática, porque todo o resto são informações que você vai procurar na internet e não vão te ajudar em nada. É esse o objetivo. Então, caso haja piora de libido na bupropiona e você iniciou com uma melhora ou com uma melhora de humor, a ideia é ela não está associada, ela não tem como causar perda de libido. Provavelmente você está tendo um quadro de depressão, provavelmente do espectro bipolar, o que não faz com que você tenha a vida condenada. Você não é louco, você provavelmente vai ser uma pessoa muito produtiva e com uma inteligência acima da média, e que aí são outras armas.
A fluoxetina, sim. Tudo que aumenta a serotonina diminui a libido. Eu fiz um vídeo sobre isso. Isso tem a ver com o estímulo serotoninérgico num outro receptor, no receptor 5-HT2A. Esse receptor ele vai fazer com que você tenha uma sensibilidade menor ao orgasmo. Então ela retarda o tempo para o orgasmo, tanto no homem quanto na mulher. Esse receptor 5-HT2A, o que ele faz? Ele é o responsável por alguns sintomas de sono fragmentado que você pode ter no início e pesadelos. Muitos remédios estão associados a pesadelo. Isso é deste receptor. O que a medicina, as indústrias farmacêuticas e os pesquisadores estão tentando fazer não é deixar um remédio que é muito mais potente na serotonina do que os antigos. É deixar remédios que sejam mais certeiros, que eles vão aumentar a serotonina onde precisa. Mas ainda a gente não achou que é 100%. Mas isso é algo para você ter como expectativa que há uma piora de libido, muito provavelmente, e de sexualidade, muito provavelmente relacionada também a uma dificuldade em atingir o orgasmo, e isso é um dos efeitos que mais leva as pessoas a suspenderem o antidepressivo. Isso é no início mais comum, mas isso pode persistir sim. E isso é um efeito que a serotonina vai causar. Ela emagrece? A fluoxetina não emagrece, tá? Isso é algo que é bastante comprovado, é algo que assim, não temos dúvida. E tem muita gente ainda, principalmente talvez alguns endocrinologistas um pouco desatualizados, que acham que a fluoxetina é um bom antidepressivo para pessoas que têm compulsão ou que só para o emagrecimento. Não! Por quê? Porque, comprovadamente, a fluoxetina ela pode inibir o apetite como um efeito colateral, através de um outro receptor da serotonina. Só que isso foi visto que é mais intenso nos 3 primeiros meses. Depois a pessoa volta no peso adequado e a tendência ao longo do tempo, isso com qualquer antidepressivo serotoninérgico, é ir ganhando peso. Então, importante só para você ter isso claro, fluoxetina não emagrece, essa inibição de apetite é temporária no início. Não é algo que é indicado para isso. Isso é importante, porque senão a gente vai ter essa expectativa errada, isso faz com que a gente fique mais frustrado. A bupropiona, ela não está associada ao aumento de peso. Ela pode levar a um discreto emagrecimento ao longo do tempo, mas não é mágico. Ela pode levar sim a esse emagrecimento, mas muito discreto. O que a gente costuma ver é que ela não influencia no peso. Agora, se você tem um sintoma de aceleração, uma predisposição a ter isso, e você toma a bupropiona, você vai ter uma hiperativação dopaminérgica numa área relacionada à parte motora. E às vezes você fica muito inquieto ou muito impulsivo e começa a comer mais. Pode acontecer. Se isso ocorrer, isso é um sintoma de aceleração. Não é nada que não seja previsível. Eu sei que é muita informação para vocês poderem ter isso e conversar com os médicos. Então a bupropiona normalmente ela não está associada e não está associada à perda de libido, não melhora a libido, exceto em casos de depressão, em casos de piora causada por um antidepressivo serotoninérgico. Bom, então na prática, resumindo, quem que ganha essa batalha? Fluoxetina é muito mais indicada para a ansiedade. É bom, a fluoxetina é muito boa. Não tome a fluoxetina logo de uma vez com uma dose de 20 mg. Isso raramente eu faço, principalmente se você tiver um quadro de ansiedade ou de pânico, porque senão você vai ter uma crise de pânico e você vai ficar mais descrente e mais achando que não tem saída. Tem tratamentos. Pânico é um dos quadros que mais responde ao tratamento. Sintomas de depressão, com angústia, com ansiedade, sim, com doses baixas, sabendo que você pode piorar um pouquinho da ansiedade, da insônia no início, não há problema se associar temporariamente uma medicação tipo Rivotril, Alprazolam, mais temporário, e o efeito 2 a 4 semanas. Fluoxetina deixa você com menos libido? Possivelmente, provavelmente. Ela pode causar um ganho de peso no início, mas não vai manter esse ganho de peso com o tempo, e ela não está associada à melhora ao longo do tempo de muita disposição, de muita concentração. Ela pode, em alguns casos, até deixar um pouco de achatamento afetivo. A serotonina ela é um amortecedor emocional.
Mas para quadros ansiosos ela é muito boa, quadros de toque ela funciona muito bem. E para quadros de depressão bipolar, junto com um outro estabilizador, ela pode ser muito boa. Não é boa para concentração, para falta de energia, para excesso de sono. Não é tão boa. A bupropiona, muito boa para quem tem quadros de lentidão, muito sono, muita falta de concentração. Ou para quem teve um prejuízo de libido tomando a fluoxetina. As duas podem ser utilizadas em conjunto, mas sempre com o seu médico. E aí é muito remédio? É errado a gente associar dois remédios que funcionam da mesma forma, mas remédios que são complementares, às vezes em quadros muito específicos, que não é a grande maioria, isso pode ser necessário, sabendo que em 2 a 4 semanas a gente tem que ver a melhora desse sintoma. No início pode levar muita insônia, inquietação e tremores e piora de ansiedade, mas isso não deve ser muito intenso e não deve durar mais do que alguns dias, ok? Bom, esse é o resumo. Cada uma sabendo, a gente sabendo o alvo, a gente consegue entender melhor, não precisa virar farmacologista. Eu sei que eu dei explicações muito específicas, mas porque isso não é dito, ou isso é dito por pessoas que não tratam na prática. E tanto a teoria, isso é extremamente importante, os estudos clínicos, mas principalmente você vendo, né, o que ocorre na prática e você sabendo, olha, o que você tem que melhorar, depois o que você tem que trabalhar para poder tirar o remédio. Isso é o tratamento que funciona. Isso não é tão divulgado, por isso que eu peço para você, se você gostou desse vídeo, se você acha que isso fez diferença para a sua informação e também para que você possa ter mais controle sobre o seu tratamento, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.